Olá, meu nome é Douglas, sou professor de filosofia, dentre outras coisas, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o que foi o tema do meu TCC. Um trabalho que falava sobre duas forças que agem em nossas vidas, a força apolínea e a força dionisíaca. O título do meu TCC é A Vida como Arte na Perspectiva Apolíneo-Dionisíaca. Para começar, vamos, por cada palavra, trazer uma definição. Vida, a gente pode entender como toda essa experiência única e compartilhada que nós temos em um espaço e um tempo determinados. Ou seja, dentro de um espaço e tempo, as minhas percepções e as suas vão tirar algumas impressões dessa realidade e essas impressões a gente vai chamar de vida, como um conjunto de realização. Então eu estou falando aqui de vida como aquilo que a gente está vivendo, não necessariamente como, por exemplo, o que é a vida. Então a gente está falando aqui de uma vida no sentido de qual é a realidade que compartilhamos. Pois bem, a vida como arte. Quando eu coloco a palavra arte, eu quero deixar claro que o que eu quero passar para a pessoa é uma perspectiva que traz cada ato do ser humano, cada uma de suas facetas, cada uma de suas diversas criações, cada uma de suas percepções, como algo que é artístico, da perspectiva de que é belo assistir a vida humana, como ela se desenrola, como ela se faz, mas nem sempre. O ponto é, arte aqui está como uma palavra que vai englobar tudo aquilo que pode ser visto de uma forma bela, trazendo catarse e, ao mesmo tempo, aprendizado. Então, essa está sendo a definição de arte. A vida como arte, num sentido, ou seja, de um jeito, de uma perspectiva apolíneo-dionisíaca. Apolíneo vem de Apolo. Apolo é associado ao Sol, mas ele não é o deus do Sol. Ele é meio que o deus da iluminação, da revelação, do esclarecimento. E aí você pode pensar em vários aspectos mentais, espirituais ou até mesmo físicos. Mas quando a gente fala do físico, o deus Sol é Hélio. Apolo carrega uma carruagem que carrega Hélio. Então Apolo não é o deus do Sol, mas ele representa todo o ordenamento cósmico que faz com que o Sol tenha seu movimento. Então Apolo é um deus de criação, um deus de estabilização, um deus de ordenamento e um deus relacionado à arte. Bem, Apolo tem uma lira e a lira de Apolo representa a perfeição do universo organizado em forma de música. Porque a lira é um instrumento que, para que cada nota soe de uma forma agradável, é necessário que cada nota esteja afinada. E o que é uma nota estar afinada? É ela vibrar na mesma frequência da frequência que identifica aquela nota. Por exemplo, 440 Hz. Enfim, essa é uma nota específica que é usado em, por exemplo, violões. Todo violão vai ter uma corda afinada nessa frequência. Enfim, a lira de Apolo representa todo esse ordenamento e a possibilidade de criação no universo, inclusive artisticamente. Na nossa vida, se a gente for traçar um paralelo, nós temos a capacidade de criar uma série de coisas e o tempo todo estamos criando, porque cada movimento que fazemos ou não fazemos é uma criação dentro desse espaço e desse tempo que estamos compartilhando. Então, em outras palavras, tudo que o ser humano vai criar em sua vida vai ser criado com a perspectiva apolínea. Por quê? Porque essa é a única força que existe? Não, mas porque ela é um termo interessante para usarmos para englobar várias outras forças que têm influência na nossa vida. Por exemplo, às vezes uma pessoa fica triste e compõe mais, seja o que for que ela está compondo. Às vezes uma pessoa fica triste e não compõe nada. Às vezes uma pessoa fica feliz e compõe muito. Às vezes uma pessoa fica feliz e não compõe nada. Pegando aqui o exemplo de compor. Cada experiência vai ser absorvida pela pessoa diante das experiências dela de uma forma única. Então eu não posso falar para você que, por exemplo, as forças criativas vão ser sempre, por exemplo, forças otimistas, forças imaginativas, porque às vezes o otimismo é o caminho inverso da criação para algumas pessoas. Então essas forças que se oporiam iriam para o caminho das forças dionisíacas. E bem, a vida como arte na perspectiva apolíneo-dionisíaca. Pois bem, Dionísio é o deus do vinho, o deus do bacanal, o deus... Bem,
o Deus da destruição. Que tipo de destruição? A destruição de conceitos, a destruição de ideias, ou mesmo a própria destruição de tudo aquilo que nós temos ao nosso redor. Pegando o exemplo de um desenho, a força apolínea é a força que te leva a fazer aquele desenho. A força dionisíaca é a força que te faz rasgar aquele desenho. É a força que te faz pensar, isso não está bom o suficiente. Ou não está bom, ou isso está ruim, e você vai lá e destrói essa parada. É assim que a força dionisíaca age. E no meu TCC eu quis trazer uma perspectiva de que você pode usar essas duas forças para determinar o que vai acontecer na sua vida. E sua vida, a partir de então, seria realmente uma obra de arte, porque você estaria ativamente usando essas forças para definir sua vida. Mas, se você parar para pensar, o tempo todo nossa vida já é artística. Não precisa só a gente estar na posição ativa. Às vezes, estar numa posição passiva também faz com que a gente esteja vivendo uma arte de existir. Por exemplo, quando você para, medita, você não precisa ativamente estar querendo fazer alguma coisa. Você só precisa estar passivamente recebendo as informações que te chegam, seja na sua mente, seja, enfim, no seu ambiente ao redor. A questão é, as duas forças, tanto a apolínea quanto a dionisíaca, elas vão exercer mais influência em um ponto ou outro da tua vida, que vai ter a ver com as experiências que tu está vivendo. Às vezes, a força dionisíaca pode ser tão intensa que ela não vai destruir só aquilo que você gostaria que fosse destruído, mas ela vai destruir todas as situações que envolvam aquilo também. Por exemplo, se você deixar uma força destrutiva ter controle sobre sua vida, você basicamente vai destruir a sua vida. Do outro ponto de vista, se você deixar uma força totalmente construtiva e criativa conduzir sua vida, você vai destruir sua vida também. Você tem que saber manobrar e usar essas forças como for melhor, de acordo com cada situação da tua vida. Pois bem, eu acho que essa é a ideia geral do que eu queria falar hoje. Se você gostou, curte. Se você acha que é um conteúdo legal, compartilha com alguém. E se você quer me ver falando mais sobre qualquer assunto, comenta aí e fala qual assunto que você quer que eu fale, que provavelmente eu vou atender o pedido. Já que, bem, tudo isso daqui é feito para transmitir informação para você. Eu acho interessante falar sobre esses assuntos, mas teoricamente eu já o sei. Então o que eu quero é que você saiba também. E por isso eu recomendo a leitura de Nietzsche. Aí você vai ver por onde você começa da melhor forma possível, eu não vou sugerir aqui. E recomendo também a leitura de Schopenhauer. Só que eu faço essa recomendação com dois avisos. Primeiro, são dois filósofos considerados difíceis de ler por algumas pessoas. Nietzsche nem tanto, pelos aforismos, mas Nietzsche às vezes pelos aforismos. E o segundo aviso é que é uma leitura muito complexa e que exige outras coisas de filosofia. Então, a cada termo que você não souber, é muito interessante, é muito importante que você vá atrás do significado. Pois bem, valeu, falou!